Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Tarô Convicta. Eu sou a Ana e hoje eu vou fazer uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário, Sol, Lua e Ascendente, ok? Estou gravando o vídeo pela segunda vez, certo? Eu tive um problema com o primeiro vídeo, não sei onde ele foi parar nos meus documentos, mas enfim, estou aqui gravando novamente. Já entendi mais ou menos o contexto da energia do coletivo de Sagitário nesse momento, a partir desse acontecimento. Então, isso vai, ao longo das energias que sair, ser significativo aí para eu trazer mais informações para vocês. Ok, Sag? Se você estiver lidando com alguém de signo de Sagitário, pode ser que eu esteja falando com você também, certo? Desde já eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui, os comentários e as pessoas que já há algum tempo vêm acompanhando as leituras. Eu estou muito feliz, honrada e gratificada, certo? Vamos ver aqui então, Sage. O que você precisa saber agora, certo? Vamos ver aqui. Sagitário. Sol, Lua e Ascendente. O que o tarô quer dizer aqui para vocês? Sagitário. Ok. A questão da visualização aqui está muito forte, por conta desse 2 de paus que apareceu no meio da leitura. Essa carta fala sobre possibilidades. No tarô tradicional, aqui vai falar muito sobre a visualização. Uma pessoa que quer ser vista, quer um reconhecimento e quer convencer as pessoas de que aquilo que ela faz tem um sentido e pode contribuir com mais pessoas. Então, de uma certa forma, aqui tem uma questão das possibilidades que vocês visualizam. Só que essas possibilidades se apresentam de múltiplas formas, obviamente. Só que eu pego aqui uma energia de vocês em dúvida e um pouco perdidos, eu diria, em relação a aquilo que é e aquilo que vocês veem e entendem que é. É como se a realidade de vocês estivessem dando mil e umas pistas sobre sugestões do que é, o que é o seu caminho, para onde você tem que ir, o que você precisa fazer. A realidade de Sagitário aqui não está em conformidade com aquilo que o seu espírito almeja nessa vida. Então vocês veem várias possibilidades e meios de interpretar uma situação. Aqui a gente está falando de uma situação específica da vida de vocês. Pode ser alguma escolha que precisa ser feita, pode ser uma interpretação, o modo como vocês entendem as atitudes de alguém, mas é uma situação precisa em que há uma possibilidade de ser ou não ser. Aquela pessoa, ela pode não ser aquilo que ela se apresenta, ou às vezes ela pode ser aquilo que ela se apresenta. Só que aqui existe uma distorção nessa percepção de vocês em relação a essa situação ou a essa pessoa. Entende?
É possível que essa pessoa seja de tal forma, mas também é possível que ela seja de outra forma. E tudo isso está sendo manobrado pela necessidade que vocês estão tendo de mostrar serviço, mostrar poder, mostrar autonomia, autoconfiança. Então, só essa coisa de você sentir a necessidade de se mostrar muito autoconfiante já determina que internamente existe um medo de não dar conta de alguma coisa. E a realidade está te sugerindo impressões e percepções que não condiz com a realidade. Por isso são possibilidades. Olha, Sagitário, é possível que essa pessoa esteja agindo assim, 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 por conta disso. Essa é uma sugestão. E aí vocês ficam naquele dilema, tentando visualizar o que de fato é, né? Só que o que está aparecendo aqui é que existe algum tipo de manipulação, autossugestão a partir daquilo que você vê da reação dos outros em relação a algo ou alguém. São sugestões. Aqui eu pego que vocês estão lidando com uma realidade em que um bom senso é produzido a partir do sentido daquilo que é convencional pensar em termos sociais sobre como a vida deve funcionar para que ela seja reconhecida. E talvez isso esteja te dando uma sensação de engano, um auto-engano. Por isso, esse pássaro supostamente estava preso. E por algum motivo, essa carta é uma carta emocional, aqui houve uma brecha para que esse pássaro conseguisse sair dessa gaiola. Essa brecha foi de um senso emocional, algo muito sutil, que tem a ver com benevolência, afetividade e um encontro com os próprios sentimentos. Nitidamente, para mim, aqui quer dizer que Sagitário está entre aquilo que ele sente e aquilo que ele vê. Só que aquilo que Sagitário está vendo está vindo de uma autossugestão externa sobre possibilidades. Vocês estão perdidos na possibilidade. Aqui. Vou ser mais enfática, porque essa leitura está bem profunda. Quais são essas possibilidades? Sobre uma pessoa, por exemplo. Essa pessoa está agindo de tal forma, Sagitário. Isso significa que autossugestão externa. É isso, aquilo, outro. Mas também pode não ser. Há uma possibilidade que seja, há uma possibilidade de não ser. Entende? Então aqui vocês têm uma máscara da realidade, daquilo que vocês estão vivendo, por autossugestão. O que está deixando vocês suscetíveis a essa autossugestão é a sede que vocês têm de demonstrar poder. Ou alguém na sua energia. Pode ser que eu esteja falando em relação a uma pessoa que vocês estão lidando, né? Mas você fica muito na mão do que os outros pensam quando você entende que
Você precisa mostrar serviço para eles, entende? Então, assim, você está sendo de fato senhor de si, ou você está sendo senhor das expectativas das pessoas à sua volta? Certo? Vamos ver aqui qual é a situação. Sagitário, Sol, Lua e Ascendente. Opa, nossa, ó, 7 de paus aqui. Mais uma. Muita carta, não vou aceitar. Uma só. Sagitário. A força. E tem uma rainha ali. Passou uma rainha de ouros. 4 de espadas. Passou uma rainha de ouros por aqui e já deu para perceber que vocês estão numa posição nesse momento de defender aquilo que vocês acreditam. Os princípios, os valores do que foi passado a vocês através da família, através das experiências que vocês tiveram. Então, aqui vocês têm um posicionamento. Essa posição é influenciada por princípios que vocês tentam defender a todo custo, tentando aqui controlar adversidades em forma de pessoas, situações, tentando ultrapassar barreiras e obstáculos a partir da percepção que vocês têm sobre o que é ou não um obstáculo. Essa leitura está muito sobre a perspectiva de vocês, né? Tudo isso que vocês estão segurando aqui para controlar uma situação é porque vocês querem paz. Vocês querem uma consciência tranquila. Aqui eu tô falando com pessoas que sentem muita necessidade de deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, ai, tô em paz. Porque eu fiz o que eu tinha que fazer, eu falei o que eu precisava falar, ou eu realizei aqui alguma coisa, certo? Mas tem um problema aqui, Sagitário, que é o seguinte: vocês defendem princípios e valores e vocês aqui controlam algo que muito me diz sobre a realidade de vocês, como saiu na primeira tiragem que eu fiz, que tinha o 2 de paus e o 7 de espadas. Então, aqui, vocês estão tentando controlar e se impor o próprio poder numa situação para defender uma ideia ou uma realidade a qual vocês fazem parte. São coisas que vocês entenderam que precisa ter uma segurança, que precisa ser protegida, que precisa ser mantida. Porém, isso aqui é parte de uma visualização distorcida que vocês têm, que tem a ver com aquela questão que eu disse da autossugestão das pessoas sobre vocês. Então, aqui me parece que vocês querem corresponder àquilo que a realidade de vocês está colocando nesse momento. Entende? Porque aqui existe uma crença muito forte de que há obstáculos. E aquelas possibilidades que apareceu é justamente a ideia de que vocês entendem que podem estar sendo enganados, que vocês
precisam ter o pé atrás com alguém ou com alguma situação. Então aqui vocês controlam tudo isso, porque vocês querem assegurar aqui um momento de descanso, talvez sair de férias, é um trabalho que você se dedica e tá custoso, tá desafiador, e vocês querem que aconteça uma possibilidade de vocês desfrutarem aqui de momentos de paz e sossego. Acontece que o que a gente precisa ver é qual é essa paz que você está buscando. Você quer ter uma paz de consciência, de se sentir em dia consigo, de sentir que você está no caminho certo, no seu caminho, ou você quer uma paz no sentido do sentimento de culpa que você carrega por conta de uma situação que você entende que precisa resolver. Aqui é como se você precisasse prestar contas, pagar uma dívida, pagar alguma coisa que vocês entendem que precisa ser quitada em relação a outras pessoas, para que você tenha uma paz de espírito. Qual dessas duas questões motiva essa busca que você está tendo aqui por paz? Você está querendo paz pela paz ou você está querendo paz pelo controle de coisas que você não pode controlar? Porque você é uma individualidade. E a individualidade, ela é limitada quando se trata de atender às expectativas do mundo e de atender à autossugestão dos outros. Essa paz que você vai adquirir aqui é quando você garantir a sua realidade a todo mundo que elas estão certas e que agora elas conseguiram aquilo que elas querem. Porque você se esforçou aqui para garantir isso. E agora você pode ficar em paz porque essa situação aqui está sob controle. E esse controle tem a ver com o comodismo e as expectativas de outras pessoas. É por isso que você está assim? Você está preocupado? Você está sem dormir? Você está angustiado? Para atender aqui, para controlar uma situação em benefício dos outros? Qual é a posição que você está ocupando aqui? Aqui tem pessoas que entendem que elas só vão ter paz quando elas conseguirem controlar a situação e se defender. E se armar até os dentes para que alguma coisa não fuja do próprio controle. Só quando isso estiver assegurado, você terá paz. Só que aqui vocês estão segurando muita coisa, viu? Inclusive estão aí entupindo o fluxo energético de vocês. Porque essas duas cartas aqui são cartas de obstáculo, de paragem, de resistência. Então, qual é a resistência que vocês estão empenhando aqui? É uma resistência de coisas que vocês entendem que precisam resistir? Ou é resistência para permanecer numa situação por conta de um medo de você estar enganado em relação a outra pessoa ou em relação a uma situação? E por isso vocês têm que resistir aqui, porque vocês estão... Nossa, aqui vocês estão vendo alguém como inimigos. E vocês entendem que só
terão uma paz aqui se vocês conseguirem controlar esse inimigo, mas será que esse inimigo existe mesmo? Ou é parte daquela possibilidade que vocês ficam na encruzilhada entre essa pessoa é uma pessoa que quer o meu bem ou essa pessoa de fato não me quer bem? Possibilidades sobre as atitudes de uma pessoa ou da configuração de uma situação. Sagitário. Sagitário. Cinco de paus. Ai, é a visão. Ok. Sagitário. Três de espadas. O louco. Veio invertido. Por que que tá invertido? Eles... Essa não. Olha só. Aqui veio 3 de espadas, como eu havia dito, o louco invertido, e na base da leitura estavam 6 de copas. E tem uma mulher aqui de destaque na sua leitura, que pode ser vocês. Lembra, no começo da leitura, que eu falei que vocês estavam comprando briga de outras pessoas a partir da autossugestão que essas pessoas estavam te dando sobre alguém ou sobre uma situação, e aí vocês ficaram naquela... Sagitário, é possível que essa pessoa esteja fazendo isso, isso e isso porque ela quer X. Ela pode estar querendo fazer isso, isso, isso porque ela quer Y. Autossugestão externa. E aí você internamente se confunde com estas possibilidades, tentando se ancorar no seu próprio poder pessoal para convencer que você está certo. Isso está gerando um conflito. E aqui é no sentido de você se sentir impotente diante de algo que você não está conseguindo controlar, e por isso você está aqui defendendo o seu território, defendendo o seu trabalho, defendendo alguém ou defendendo princípios e valores. E aqui eu digo que é princípios e valores porque essas duas cartas me dão a carta do enforcado, que vai falar justamente dessa coisa da gente não querer ver, ou no momento ver algo não é a sua prioridade. Então aqui você segura isso, entende? Só que isso está acontecendo. Tem um conflito, tem uma briga aqui. Uma rivalidade. Lembra que eu falei do inimigo? É como se você estivesse olhando para uma pessoa e vendo nessa pessoa o seu inimigo, porque há uma possibilidade de você ter se enganado com essa pessoa e ela não é tão amiguinha assim como você pensou. Só que isso está vindo de uma autossugestão aqui, externa. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Aqui é se liberte da autossugestão das outras pessoas. Isso aqui é uma carta da água, que fala sobre as emoções, que fala sobre a nossa essência, a nossa pureza. Então aqui você precisa purificar a sua visão, que veio com 2 de paus no começo da leitura, possibilidades, para compreender alguma coisa aqui por você e não pela sugestão dos outros.
Porque aqui vocês estão vendo alguém como inimigo, mas eu não estou vendo cartas aqui de inimizade. Eu estou vendo pessoas em conflito, tentando, se posicionando assim, fixamente numa ideia, num princípio ou num valor, como um mecanismo de produzir mais conflitos. E você aqui está segurando tudo isso porque você quer ter paz, você quer descansar. E você entende que só quando essa situação estiver sob o controle você vai ter essa paz aqui. Só que você não tem paz com guerra. O mal não pode produzir o bem. Só produz o bem e não o mal. E qual é a maldade que você se alimenta? A maldade que você alimenta dentro de você mesmo, que tem a ver com percepção, por conta do enforcado que está subentendido aqui, que é o mal pensar, a malepensência. Tem a maledicência, que é você dizer, né, expressar algo mal, por exemplo, nossa, será que essa pessoa de fato gosta de você, Sagitário? Você comprar aquilo, não, é a malepensência que você alimenta dentro de si, o mau pensamento. Qual é o mau pensamento? A dúvida é um mau pensamento, que está trazendo aquele engano do 7 de espadas, da possibilidade de você estar sendo enganado por alguém, quando na realidade é a maledicência produzida por uma malepensência que você alimenta dentro de si. Tem uma paranoia aqui, de uma coisa que não corresponde com a realidade. E você querendo aqui exercer um autocontrole sobre si, em cima de uma maledicência que está sugando a malepensência que você carrega, que você tem. O mal, ele só consegue atingir a gente a partir do mal que a gente já tem dentro da gente. Então, Sagitário, se você é muito orgulhoso, nossa, mas vai vir chuva de questões que alimentam o seu orgulho para você não olhar para aquilo que você precisa. Essa paz que você está querendo aqui não me parece que está sendo pelas vias certas. Essa paz é uma ilusão. Esse descanso que você quer ter é uma ilusão. Quer se aposentar, quer fazer tudo aqui, vou brigar, vou fazer de tudo para eu ter alguma coisa aqui, para eu ter paz. Quem planta melancia só pode colher melancia. Não vai colher rosas brancas. Com essa paz está sendo plantada com qual semente? Esse descanso que você quer, pode até querer se aposentar mais cedo, sei lá. Está sendo alimentado com o que aqui? Vale tudo para ter paz? Por quê? Porque aqui existe uma dor que vocês carregam, de uma traição, que eu acredito que seja aquele 7 de espadas que veio no começo da leitura, e que tem a ver com coisas que está sendo dada muita força. Para o que você está dando força? Você está dando força para o bem ou você está dando força para o mal? Se você está dando mais força para o bem cresce. Se você está dando mais força, alimentando o mal cresce. E aqui, muito provavelmente, as coisas não estão andando por conta disso. E vocês almejando isso aqui, mas isso aqui está fazendo com que vocês manifestem uma paragem por conta do medo de uma dor aqui. E aí vocês ficam intransigentes,
irresponsáveis, medrosos, amedrontados com aquilo que vocês estão produzindo dentro de você, que vocês estão acreditando que está certo, Sage. Você precisa defender isso aqui. Que isso aqui precisa ser preservado para que você consiga chegar onde você quer. Tem um auto-engano preocupante nessa leitura. Preocupante. Que vocês estão tentando controlar aqui. Tem a ver com o passado, tá? Aqui é aquele sentimento assim, eu preciso defender isso daqui, porque, nossa, tudo que eu vivi, tudo que eu vivi no meu passado foi tão lindo, maravilhoso, e eu não quero perder esta pureza do que eu já vivi, né? Aquela coisa de criança, de a minha infância, de coisas, sabe, que estão te levando para uma esfera meio psicodélica. Aqui é como se houvesse um endeusamento do passado para não precisar olhar para os medos de soltar, os medos de ter que lidar com novas responsabilidades exigidas por uma vida adulta. Então aqui vocês têm medo de perder uma inocência. Mas o que está custando essa inocência? Porque aqui eu não vi carta de paz, eu vi carta de briga, força para segurar um conflito, para segurar uma ideia, para segurar aqui alguma coisa, porque vocês estão fixados em obstáculos paranoicos de autossugestões, de maledicência, que se alimenta de uma malepensência que vocês têm por conta de uma dor que vocês vivenciaram no passado. Então, isso aqui que vocês estão controlando está sendo alimentado por uma dor que você já sentiu. E não por uma compreensão. Entende, Sage? O que Sage precisa libertar aqui, Tarô? Sagitário. A participação. A culpa, de novo. Não, o 8 de espadas, outra veio o 9. Projeções, 7. Se permita estar enganado em relação às suas certezas. Tudo aquilo que você tiver muita certeza, duvide. Tudo aquilo que você tiver muitas dúvidas, dê uma chance. Vocês precisam se libertar aqui das expectativas dos outros. Lembra que eu falei que tinha um quê de culpa? Agora eu tenho certeza e eu vou repetir para vocês, que é o seguinte. Vocês estão querendo controlar aqui e se apegando a valores e princípios de autossugestões externas, porque vocês sentem que precisam garantir o bem-estar
de outras pessoas, para que vocês não se corroam com uma culpa que vocês carregam por algo em relação a outras pessoas. Vocês sentem que precisa garantir alguma coisa aqui para terceiros. Só que o que o tarô está falando, Sagitário? Solta esse sentimento de culpa. Para de ficar trazendo para você coisas que não te dizem respeito. Você não tem que arcar com a responsabilidade das atitudes dos outros, porque da mesma forma que você está aqui lutando com as suas convicções, as pessoas também têm convicções próprias. As pessoas também tomam decisões próprias. E que por vezes pode estar afetando o caminho delas. Então você está tentando resistir aqui e controlar um karma de uma outra pessoa porque você não quer se sentir culpado. Tem uma inocência aqui. Você não pode impedir que outras pessoas respondam pelos seus atos, porque você tem um vínculo emocional com elas. Elas vão responder. Porque elas são uma consciência individualizada, da mesma forma que você é uma consciência individualizada. Aqui o coletivo é tóxico. É aquela ideia de que não, se eu estou pagando, todo mundo vai pagar. Se todo mundo está pagando, eu também tenho que pagar. Não, as escolhas elas são individuais, cada um tem a sua sentença própria, cada um tem o próprio caminho. Aqui não dá para determinar um caminho de um coletivo como se você pudesse fazer um combo kármico e garantir que ninguém aqui vai sofrer consequências de escolhas mal dirigidas no passado. Isso aqui te traz um comprometimento. E essa paz, esse descanso que você tanto quer, pode se transformar numa prisão. Esse pássaro se debateu muito para ele conseguir sair dessa gaiola. E me parece que você vai ter a oportunidade de sair dessa gaiola e cortar essa corda aqui do enforcado. Sair disso aqui. Porque isso aqui não está te dando nenhuma garantia. Nenhuma. Purificação do ser aqui. Purificação da maldade. Aqui o tarô está dizendo, permaneça no bem, fique no bem do pensamento, no bem. Use essa inocência aqui consigo e não com os outros. Viu, Sage? É isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado da leitura, certo? Se você chegou agora no canal, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E eu espero vocês numa próxima. Até!